E aí pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo onde Karens acham que tem direitos sobre outras pessoas. Caso você tenha uma história interessante, escreva nos comentários que ela poderá aparecer no próximo vídeo. A pessoa que eu mais amo tá seguindo em frente. Caras, não sei por onde começar isso tudo. Já fazendo há quase 2 meses que eu tô num sofrimento constante devido ao término do meu relacionamento. Eu posso afirmar com 101% de certeza que ela foi a pessoa que eu mais amei na minha vida, e sinto que nunca vou amar alguém como fiz com ela. A true é que ela que terminou, nosso término se deu por conta de uma série de motivos, tanto os pessoais quanto os dentro do relacionamento. Para explicar por alto, eu tenho déficit de atenção e sou uma pessoa diagnosticada com SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado, que é basicamente o TGA, o transtorno generalizado de ansiedade, só que constantemente sem intervalo, tal condição que maltrata muito meu raciocínio devido à sensação de estar sob constante pressão full time, o que me leva a nem sempre entender de primeira as coisas conforme elas acontecem, e isso me faz ou tomar atitudes não pensadas ou sempre repetir algum erro, coisa boba como errar o lugar do pote de ração do gato. Não passa disso. Na contramão disso, ela é uma pessoa com uma série de problemas de saúde. Ela é diabética tipo 1, descobriu aos 7 anos, desenvolveu um burnout diabético por conta disso, e recentemente descobriu uma doença cardiovascular, estenose carótida, tal qual o avô dela veio a morrer dessa mesma doença 1 mês depois que ela descobriu. Ela é 2 anos mais nova que eu tenho 22 e ela 20, porém ela é extremamente matura para algumas coisas devido ao fato de os pais serem muito autoprotetores e não a deixarem fazer coisas como trabalhar, devido a diabetes, e etc. Mas ao mesmo tempo são pais muito desleixados e narcisistas pois não têm atenção nenhuma para os filhos, tanto que um amigo pessoal da família teve relações com ela quando mais nova e eles nem perceberam, e eles têm uma rotina que não condiz com a de uma família saudável. Ela também é uma pessoa com mais experiência do que eu, o que significa que ela teve mais relacionamentos do que eu, o que faz dela uma pessoa mais sabida e mais mente aberta para consentimentos etc. Correto? Errado. Ela finge maturidade emocional escondendo o que sente e o que precisa ser dito. Enfim, resumo da ópera: saúde debilitada, emocional mal curado, pais narcisistas, etc e tal. Ela terminou nosso relacionamento devido à rotina, à estagnação, sentimentos mal resolvidos, e principalmente devido ao péssimo hábito de presumir tudo aquilo que ela acredita. Nisso, faltava muito diálogo, e eu sempre queria conversar, resolver as coisas, só que ela fugia do diálogo, e me tratava com muita ignorância e falta de paciência. Nos últimos 2 meses do relacionamento a gente mal transava, ela fazia planos e não me contava, conversava com pessoas que eu tinha mais gatilho a ciúme. Enfim, ela já tinha decidido que queria terminar o namoro. No dia 5 de julho desse ano, ela simplesmente olhou pra mim enquanto estávamos na cozinha, fez uma cara tipo emotico indeciso e simplesmente soltou que queria terminar. Eu já sabia o quanto tava complicado aquilo tudo, e inicialmente conversei pacificamente. Mas conforme conversávamos, eu praticamente não conseguia falar sobre nada com ela, era como se ela tivesse criado barreiras para qualquer coisa vindo de mim. Terminamos com a simples premissa de o problema era ela não tem paciência pra mim e isso machuca ela, somos incompatíveis. E 2 semanas depois, ela viajou para Manaus pois ganhou passagens da mãe. Eu sou uma pessoa muito apegada emocionalmente e fiquei martelando e raciocinando como pode uma pessoa por um motivo tão fútil terminar um relacionamento sendo que nós dois éramos imbatíveis, nossa química tão forte nada podia parar a gente. Com o tempo e dialogando de forma que eu parecia estar pisando em ovos, com ela e com amigas em comum, fui sacando as coisas aqui e ali. O que era uma falta de paciência, na realidade eram influência dos pais, eles simplesmente do nada e da noite pro dia disseram pra ela que não acham que eu sou o cara certo pra ela, motivo, eles me acham muito pateta porque sou engraçado. Detalhes em minhas atitudes que ela notou em mim dos quais ela nunca me falou ou me chamou atenção sobre. Coisas realmente bobas como eu falar muito em metáforas ou coisa assim. Problemas pessoais dela, pais narcisistas ferraram com a facul dela, problemas de saúde dela. Uma pessoa do passado dela, vamos chamar de R, terminou com ela há alguns anos pois ele tinha câncer, ela mesmo descobriu nele e já estava em fase terminal, ele terminou com ela pois saberia que não teria muito tempo, parece história de filme, mas é a true da true. Um tempo depois ele fez um tratamento e ficou melhor, mas dessa vez voltou mais forte, isso com a gente namorando, assim que ela descobriu, ela simplesmente virou outra pessoa. Suspeito que tudo começou afinal ninguém supera um amor não vivido. E descobri a verdade disso quando ela publicou no Twitter um desabafo sobre a vontade que ela tinha de viver com ele até o fim da vida dele e que se arrependia de ter ido para o mundo e conhecido outras pessoas. Coisa que imediatamente me machucou muito, pois isso me envolve. Detalhe que eu sempre tive conhecimento desses dela com esse problema, e eu sou muito de boa, não restringo e até tenho empatia pelo problema do R.
Dificuldade de conversar. Segundo ela, a gente não conversava e não tinha diálogo. Entretanto, eu sempre quis conversar enquanto ela fugia, e ficava sem paciência para literalmente qualquer coisa. Esse tipo de coisa que fonte, tirei do cu é o que falo quando digo que ela cria aquilo que ela acredita. Confiança. O excesso da falta de diálogo me fez ficar com o pé atrás para tudo que ela dizia e fazia, ou o que não dizia, tais como viajar para Manaus, como contei acima, sendo que eu já tinha ciência do VR e foram as outras aí com quem ela conversava, tendo em vista que eu conhecia o perfil dela de solteira quando conheceu essas pessoas. É difícil manter confiança quando a pessoa se fecha, principalmente se ela não se dá ao mínimo trabalho de demonstrar, assim como eu fazia. Rotina. Ela não tinha libido quase nenhuma nos últimos 2 meses de namoro. Fomos transar de forma intensa pela última vez era Dia dos Namorados, junho. Sempre tive muita energia sexual, e como bem falei anteriormente, a vida de solteira dela era devassa. Não sou uma pessoa chata com isso de passado, pelo contrário, fiquei feliz no começo do namoro pois eu ia me aventurar sexualmente com uma pessoa experiente. Além do que eu fui a primeira pessoa a fazer ela GOZ4R. Mas a realidade foi que eu descobri a minha capacidade de fazê-la gozar em 5 minutos, ela se acomodou a isso e nosso sexo foi ficando cada vez mais monótono. Isso era algo que eu era muito aberto dialogando com ela pois eu odiava a ideia de que na vida de solteira dela ela fazia tudo com as pessoas e comigo era apenas o básico. E devido a isso, começamos a nos procurar menos ela e ser menos carinhosos, tal coisa que ela atribui a culpa a mim, mas pensem comigo, se eu fui a primeira pessoa a fazer ela chegar lá, por que não aproveitar disso ao máximo, se aventurando sexualmente ao máximo com a certeza de ter um org 4 no final? Fora outros problemas que eu não me lembro aqui no momento, mas são pequenos comparados a esses. Descobri todas essas coisas, os motivos reais, enquanto ela ainda estava em Manaus. Recentemente ela voltou para nossa cidade. Nesse meio tempo a gente se bloqueou em todas as redes sociais fora o WhatsApp, e esporadicamente nos falamos. Na semana passada, eu tive uma recaída forte, senti muito a falta dela, passei esse final de semana inteiro bebendo e fumando para tentar esquecer, mas não consegui. Então, ontem, segunda-feira, mandei uma mensagem para ela, dizendo que estava com saudade, que lembro dela o tempo todo, que sentia falta, e por aí vai, todo aquele clichê. Ela respondeu normalmente, ignorou praticamente toda a parte afetuosa da mensagem, mas falou que poderia contar sempre com ela e vice-versa pois somos amigos, e... ler aquilo me doeu pra um caralho pois eu não tô pronto pra ser amigo dela. Não tô pronto pra ver ela seguir em frente, pois claramente ela tá conseguindo superar mais fácil do que eu tô, afinal, ela decidiu terminar primeiro e passou pelo sofrimento primeiro, fora que já tínhamos terminado outra vez antes. Enfim, dados nomes aos bois, hoje, 42 dias após o término e essa história, eu a chamei no WhatsApp pedindo pra ir ver o nosso gato, que é dela, mas sou muito afeiçoado a ele, sempre levo petiscos pra ele. E ela disse que depende do horário, pois vou sair para correr com um amigo, e claro, agindo de forma muito reservada igual na véspera do término. Isso me deixou com uma pulga atrás da orelha, então abri uma guia anônima no meu PC e entrei no Twitter dela para ver o que ela tem feito. Sim amigos, eu sou MT burro, e vi tudo que eu não queria ver, ela falando de outros caras, outras minas, de outras pessoas, de crush, conversando com pessoas que eram meus gatilhos de ciúme e que eu me inferiorizava, ainda postando lamentações sobre esse SR que tem câncer, e vários posts sobre frio na barriga, borboletas no estômago, prints, com nome apagado claro, de uma pessoa no WhatsApp dela chamando ela pra sair, falando sobre ligação até de madrugada. Guys, isso me deixou mal pra caralho, de verdade, eu sou do tipo de pessoa que tira a roupa do corpo pra dar pra outra se deixar, infelizmente eu faço um meio termo de nice guy da vida, e fora doer demais ver ela seguindo em frente, ver ela mostrando pra todo mundo quanto tá com borboletas no estômago pra um outro alguém me destruiu de dentro pra fora. Ver ela usando e abusando da vida de solteira enquanto eu tô aqui na merda. Claro, sei perfeitamente que é direito dela, ela tá solteira e desimpedida, mas como citei ali em cima, éramos uma química que não dava pra dissolver, um fogo que não dava pra apagar, a gente era intenso, éramos fogo puro, e em questão de pouco tempo eu fui rebaixado do intenso ao amigo. E fico mais mal ainda que em menos de meio mês ela já esteja assim com outras pessoas, enquanto eu tô desenvolvendo barreiras afetivas e sexuais para as pessoas, pois eu não consigo fazer como ela. Isso é um baita retrato do quanto eu sou alguém sozinho, pois ela, fora ser mulher, tem uma legião de urubus, e ela é linda mano, a mulher mais linda que já conheci. Perder ela e saber que na real eu perdi foi pra alguém, tá sendo uma sensação humilhante. Essas 2 últimas semanas estão sendo tão duras que eu não tô produzindo nada aqui no trabalho, não consigo me concentrar. Nesse exato momento me encontro ansioso, fraco, não como há 12 dias, só tomo água e bebo suco, não consigo dormir bem, quando acordo meu corpo imediatamente se autoflagela em agonia. Tô doente, e recentemente descobri um possível positivo para a síndrome aguda de Crohn, uma doença do intestino. Não consigo ter força de vontade para trabalhar, para estudar, para me exercitar, para ler.
Tanto que me mudei de apartamento no impulso para não viver num ambiente que tem memórias dela, mas isso não foi o suficiente. Toda minha mobília tá desmontada, meu PC gamer parado há um mês. Minha geladeira ainda tá cheia da compra que fiz há 2 meses, não toquei em nenhuma comida de lá de dentro. Tenho uma vontade constante de me matar quando me pego sozinho nos meus pensamentos. Mas aí me lembro que nem assim eu teria espaço no coração dela, pois o luto dela já está reservado para a R, o cara que a deixou porque do câncer. O que é irônico até. Não vivo ou respiro tranquilo já fazem quase 2 meses, meus manos. Tenho ido à psicóloga, mas me falta dinheiro para o psiquiatra e para medicação, então fiz um plano de saúde, agora só resta aguardar o período de carência, 30 dias, para começar a ir e ver se tomo alguma medicação para ao menos começar a lutar contra esse sentimento dos infernos. E torcer para não ser despedido do emprego até lá. Guys, é um sentimento muito ruim, saudade, desamor, desconsideração, indiferença, frieza, maldade, humilhação, substituibilidade, e o que vier que eu ainda não descobri. Tá muito difícil seguir em frente. Sei que muitos de vocês vão dizer abraça a Red Pill meu mano, vai pra academia, vai comer mulher, vai estudar tal filósofo. E eu já tô fazendo isso tudo, só que eu não tenho o mínimo de amor próprio para continuar a fazer isso por mim mesmo. E quanto mais dela eu vejo, mais difícil fica. Mais saudade bate. E mais desejo de voltar ao passado e tentar reverter isso tudo existe. L, se você um dia ler isso, duvido que vai, eu quero que saiba que eu sempre fiz tudo o que pude por você, cuidei de você quando precisou, enfrentei monstros e verdades que nenhuma pessoa enfrentaria por ti, revi muitos conceitos para entender você e aceitar aquilo que eu não conseguia. E isso tudo com muito amor e orgulho. Sei que você não tomou a decisão de ir abruptamente, e espero que daqui a algum tempo você perceba o que você deixou ir embora. Contigo vai junto minha última tentativa de provar ter um coração bom, provei ter um contigo, e ainda que eu o tivesse feito, você o pisou por motivos fúteis, você já perdoou o ex-abusivo por coisa muito maior, eu ainda não tô pronto pra te ver seguir a vida com outro alguém, não tô pronto pra te ver ser feliz sem mim, não serei egoísta pra dizer que não quero teu bem. Só espero que você possa sofrer ao menos um pouco do que eu sofri quando eu seguir minha vida também, eu ainda não consigo, mas expresso minha vontade de um dia conseguir aqui. Só Deus sabe o quanto eu te queria, como disse uma colega aqui no RA Desabafos há um tempo, e era muito. A saudade que sinto dela está acabando comigo. O que devo fazer? Nós nos conhecemos em 2019, eu, a H22, e ela, a M24. Nessa época, saímos 2 vezes e ela se apaixonou por mim. Engatei um namoro com ela mais por pressão da parte dela. Nessa época, eu havia saído de uma depressão séria e, durante essa depressão, havia terminado um relacionamento de 2 anos que foi muito, mas muito doloroso. Então, naquela época, eu não consegui manter esse relacionamento com ela, apesar de ela ser uma mulher incrível. Pouco tempo depois, terminamos, em 2020, época da pandemia, durante a primeira live do Jorge e Matheus, ela me mandou uma mensagem dizendo que me amava. Eis que reatamos, apesar de eu ser um pouco difícil de lidar por conta da depressão da qual não havia me recuperado totalmente, e ela ser super carente e dependente de atenção, eu fui o primeiro namorado dela. No início de 2021, ela terminou comigo. Eu era um cara meio sem futuro, além de depressivo, estava estudando para tentar arrumar um emprego, e ela já era uma advogada renomada na região. Esse término me deixou muito magoado, porque foi sem motivo aparente, sabe? Ela era maluca para casar, ela era evangélica e perdeu a virgindade comigo pouco tempo antes desse término. Naquela época, eu estava super focado em estudar programação, e o foco nos estudos me salvou de sofrer mais. Ficamos separados por aproximadamente 7 meses. Nesse meio tempo, arrumei meu primeiro emprego como desenvolvedor e comecei a sair mais e conhecer muita gente nova. Acabou que nos entendemos e reatamos mais uma vez. Nessa época, ela estava mais apaixonada do que nunca e disse que sofreu muito com o nosso término. Até aí, tudo bem. Seguimos namorando e tudo ia perfeitamente bem. No entanto, eu sentia que ela estava muito apaixonada, enquanto eu, por outro lado, não conseguia perdoá-la. Lá no fundo, quando ela terminou sem motivos comigo, me senti abandonado. Em maio de 2022, fui aprovado em um processo seletivo de uma multinacional de programação, onde passaria por 3 meses de treinamento remunerado. Isso me deixou tão feliz, um cara que era depressivo e se sentia um inútil, conseguindo evoluir na carreira em tão pouco tempo, era algo incrível. Durante o treinamento de 3 meses, começamos a nos ver muito pouco, geralmente, eu ficava trabalhando das manhãs até as 10 da noite, e ela sentia muito a minha falta. Nos víamos apenas nos fins de semana. Acabou que um dia ela chegou zangada comigo, pois, por volta de 10 horas e 30 minutos da noite de uma quarta-feira, ela me chamou para comer uma pizza na casa dela, e eu disse que não queria ir porque estava cansado. Aí ela começou a me acusar, dizendo que eu não dava atenção para o nosso namoro, e isso me deixou muito zangado.
Até que eu respondi assim: se tu acha que eu dou 0% de atenção, arrume alguém que dê 100%. Depois disso, ela me bloqueou, e passamos cerca de uma semana sem nos falar. Ela era muito sensível com as palavras. Ela voltou a me responder, saímos um dia para conversar cara a cara, e ela disse que tinha ficado muito magoada comigo e que não conseguia mais namorar comigo. Eu disse que entendia, e aí terminamos. Chegando em casa, ela me manda uma mensagem dizendo que estava sofrendo muito, e ficou por isso mesmo. Durante a semana seguinte ao término, eu a chamei para conversar umas 2 ou 3 vezes, e ela sempre negava, dizendo que não queria mais nada comigo. Até que deixei para lá e fui viver a vida. Confesso que, do nosso término em julho até o fim do ano de 2022, eu curti demais. Fiquei com muitas garotas legais e fiz muitas coisas que um cara compromissado faz. Até que, na época da Copa, um amigo meu me manda um print mostrando que ela estava namorando. Isso me deixou bem triste, mas por pouco tempo. Algum tempo depois, encontro-a no Tinder e descubro que ela está solteira novamente. Ultimamente, começo a sentir muita falta dela, mesmo saindo com algumas garotas legais. Ainda sinto muito a falta da minha ex e penso nela praticamente todos os dias. Hoje à noite, saio para encontrar alguns amigos, e no local onde vou comer, vejo-a com outro cara. Eles estavam conversando em uma mesa, e isso me deixou muito triste, pois ainda sinto muito a falta dela e jamais queria ter terminado com ela. Enfim, a história é super longa, e já faz algum tempo que eu queria compartilhá-la aqui. Agora, o que devo fazer? Tentar superar ou ir atrás dela? Atualização: consegui falar com ela pelo celular da minha mãe, que ainda tinha o contato dela. Esses dias, vez ou outra a gente conversava, só sobre trabalho mesmo, pois ela é advogada. Estávamos nos vendo todos os dias porque ela está fazendo caminhada no mesmo horário que eu. Depois de reclamar que ela não me cumprimentava, ela passou a me cumprimentar. Hoje, durante a caminhada, a vi, quando cheguei em casa, aproveitei para mandar uma mensagem e resolver isso. Acabou que deu tudo errado. Ela estava super fria, e quando perguntei se ela sentia algo por mim, ela disse que não. Tentei manter uma conversa, e ela só mandou a seguinte mensagem: eu não quero dar continuidade a essa conversa. Não me leve a mal, eu realmente não guardo mágoas nem nada. Também não sinto mais nada por você. Você foi uma pessoa importante na minha vida, amava você. Mas a vida continua. Desejo toda a felicidade para você. Se cuida. Boa noite. Enfim, agora é seguir minha vida. Cara, me ajuda a entender qual é a desses relacionamentos que a pessoa não aguenta se encontrar só no final de semana. Eu fiquei praticamente 9 anos assim e não tive grandes problemas. Minha ex nunca reclamou disso, eu juro que não entendo. No final tu tá melhor de não estar com uma mulher que não é compreensiva com sua dedicação ao trabalho. Focar na sua carreira e em ganhar dinheiro, no mundo que a gente vive, é muito mais importante do que satisfazer todas as vontades de uma mulher que vai terminar com você por qualquer bobeira. Ela podia estar apaixonada por você, mas uma pessoa que ama mesmo não vai te abandonar assim por qualquer coisa, e ela fez 2 vezes num curto período de tempo. Segue em frente e não se arrepende, porque tu não fez nada de errado. Uma hora você vai encontrar uma mulher que te mereça de verdade e você vai ter um relacionamento tranquilo que vai durar bem mais, e aí você vai ficar feliz desse ter terminado. Se eu estivesse na sua situação, tentaria ir atrás dela. Às vezes, as pessoas precisam de tempo para perceber o que perderam. Siga seu coração, mas saiba que ela pode ter seguido em frente. Se ela continuar dizendo que não quer nada, é melhor tentar superar. Sou babaca por querer sair da casa da minha mãe em crise financeira? Mudei-me recentemente para Portugal, tenho 19 anos. Minha mãe pedia há 4 anos para eu vir, devido à minha insistência e à minha terrível depressão. Pensei que isso poderia me fazer bem, então vim com meu namorado, que tem 24 anos. Minha mãe ajudou a pagar uma parte da passagem e meu namorado pagou a outra parte. Vale ressaltar que eu estava desempregada. Até então, minha mãe morava com minha irmã de sangue, de 9 anos, e meu meio-irmão, de 2 anos, ambos muito agitados, especialmente o de 2 anos, que tem autismo. Cuidar deles é bem difícil, mas tudo bem, são crianças. Minhas memórias com minha mãe nunca foram tão boas. Ela foi uma ótima mãe no quesito de prover minhas necessidades e tudo mais, porém muitos comportamentos dela são uma grande bandeira vermelha. Ela esteve em um relacionamento abusivo com meu pai por 15 anos, onde ele nos agredia e nos xingava, ou seja, um homem não muito bom. Quando ela começou a namorar outro homem, engravidou do meu meio-irmão, mas no final esse homem a traiu e também a agredia.
Ela ficou 4 anos com ele e só decidiu largá-lo quando ele começou a evitá-la. Agora ela está com outro homem que é ok, mas brigam por qualquer coisa. Ela me envolveu muito nesse processo de término dela com o pai do meu irmão e nessas brigas com o atual namorado dela. Ela bloqueou o cara e pediu para eu mandar mensagem para ele falando que ela estava triste. Não consigo confiar nela e nem sei se a enxergo como minha mãe. E me sinto culpada. Não sinto que ela me abandonou, mas faz um bom tempo que não sinto aquela conexão. Provavelmente, se fossemos apenas conhecidas, não seríamos amigas, porque mesmo que ela seja nova e liberal, não lido bem com a personalidade dela. Por alguma razão, consigo perdoar meu pai, mas não consigo perdoá-la. Antes de viajar, passei 2 anos morando com meu pai, e conseguimos resolver as pendências do nosso relacionamento como pai e filha nesse tempo. Ela é muito instável psicologicamente. Já foi a uma psicóloga e tomava remédios para ansiedade, mas ela mesma suspeita que possa ter algo mais grave, como borderline, pois às vezes ela surta e fica fora de si. Sempre acha que todo mundo está contra ela, entre outras 1000 paranoias. Isso, por si só, já dificulta a convivência, mas eu entendo. Ela já brigou comigo por motivos como querer sair para a balada à noite, pela 4ª vez no mês, me deixando para cuidar do meu irmão. Eu falei que não, e detalhe, teve vezes que ela voltou às 5 da manhã, e o menino dormiu às 4. Ela me chamou de ingrata, egoísta, disse que eu não pensava na felicidade dela, que ela se sentia trancada em casa. Mas a gente saía todo final de semana, porém tudo bem. O que ela mais me chama é de ingrata, por qualquer coisa que eu faça. Ela fala que eu não sou nada sem ela aqui. De fato, o emprego que consegui foi graças a ela, e sou grata por isso. Mas não é porque ela me fornece comida e moradia que eu tenho que ser humilhada, que tenho que concordar com tudo que ela diz. Eu tento ajudar ao máximo. Dou 500 euros todo mês, como ela me pediu. Limpo meu banheiro, lavo e dobro a roupa de todos da casa. Faço a minha parte. E parece que nunca é suficiente para ela. Quando ela fica com raiva, é muita raiva. Agora há pouco ela estava me expulsando de casa, falando para eu arranjar um quarto para morar. E por quê? Porque ontem eu não lavei a louça que os outros, ela e meus irmãos, sujaram. Isso porque nem jantei e estava cansada do trabalho, assim como meu namorado. Tentei explicar que não imaginava que ela queria que eu lavasse, mas ela ficou chateada, disse que eu não quero limpar a casa e que era para eu ir embora. Entendo a sua situação e a importância de desabafar sobre o que está acontecendo. É válido expressar seus sentimentos e buscar soluções para preservar sua saúde mental. Vou revisar o texto, corrigindo a pontuação e fazendo ajustes gramaticais mínimos para garantir a clareza do conteúdo. Não tenho o hábito de limpar a casa por uma questão de costume e também por causa da minha depressão. Tenho um diagnóstico psiquiátrico e tomo remédios controlados. Não tenho ânimo para fazer nada, então não é intuitivo para mim limpar a casa do nada em um dia de semana. Meu namorado limpa a casa tanto quanto eu, e ele nunca reclamou. Sabemos que precisamos viver do jeito dela, já que estamos sob o mesmo teto. Depois disso, ela me ligou pedindo desculpas. Normalmente, é assim, ela me ataca e depois pede desculpas, achando que vou esquecer de tudo o que ela falou. Eu e meu namorado vamos para o trabalho a pé todos os dias. São 1 hora para ir e 1 hora para voltar. Fico feliz por não dependermos dela nesse aspecto. Porém, mesmo quando meu padrasto não tinha levado o carro embora, ela não nos levava para o trabalho porque tinha preguiça. Eu poderia escrever 1000 textos sobre tudo o que acontece nessa casa e todos os surtos. No entanto, eu e meu namorado chegamos à conclusão de que morar com minha mãe me deixa ainda mais doente do que eu já estava. Nunca fui uma pessoa agressiva, mas agora tenho que me segurar para não dar um murro em tudo que vejo. A automutilação aumentou consideravelmente, e meu corpo está todo machucado por minha própria culpa, pois não sei mais onde descontar esse misto de emoções. Ao mesmo tempo, minha mãe está passando por dificuldades financeiras, e eu ajudo no que posso. Ofereci dar meu salário inteiro para ela caso eu saísse de casa para não fazer falta, mas ela não aceitou. No entanto, estou disposta a fazê-lo para não me sentir culpada por deixá-la na mão. Quero me mudar com meu namorado, mesmo que isso signifique passar por dificuldades financeiras. Prefiro chorar porque não temos comida na mesa do que por minha mãe me fazer sentir uma filha desprezível. Desejo tudo de bom para ela e espero que ela supere todas as dificuldades,
Mas muitas coisas são resultado das ações dela ao longo da vida, e não posso comprometer minha sanidade mental para apoiá-la além do que já faço. Sinto que estou à beira de um colapso todos os dias. Seria errado da minha parte querer sair de casa nessa situação difícil? Observação: o pai está desempregado e sem casa para morar. Antes, ele estava na casa conosco, mas havia brigas constantes, então agora ele está morando no carro. Observação 2. Já tentei conversar muito sobre o que me incomoda, mas nunca entra na cabeça dela. Ela não entende o motivo de eu me sentir mal. Juiz da vida alheia. Nel, nem você nem o namorado. Sendo bem sincero, vocês precisam se preocupar com o canto de vocês. Às vezes, as nossas famílias nos colocam mais para baixo do que ajudam e, na boa, se sua mãe não quer ajuda, espera só até vocês saírem daí. Desejo muito sucesso para vocês aqui em Terras Lusitanas. O arrendamento está difícil, mas vocês vão conseguir. Um forte abraço a vocês e foquem no de vocês, pois de ingrato já basta a vida. Nel, cara, não se sinta culpada pela bosta que os outros fazem. Desculpa o linguajar, mas é verdade. E outra, você não tem que se sentir culpada pela bosta em que os outros se enfiam. Não é porque ela é sua mãe que ela é um anjo e deve ser tratada como tal. E não importa o quão ferrado esteja o psicológico dela, isso não é culpa sua e muito menos tem que ser. Agora, o fato de você estar com uma depressão tão ruim é sim culpa dela. Você não tem que se preocupar com ela, sinceramente. Desculpa te falar isso, mas ela nunca vai te tratar melhor. Acho até que você deveria conseguir um canto para você e seu namorado e, depois que se equilibrar, talvez devesse ver para conseguir tirar sua irmã dela. Porque assim, me desculpa, mas pessoas borderline não são exatamente responsáveis por alguns atos que cometem, e quando sua irmã crescer, ela vai fazer o mesmo com a garota. Não se sinta culpada pela cova que sua mãe está cavando para ela mesma, e não dê seu salário só para não se sentir culpada. Isso não é problema seu, nunca foi e nunca vai ser. E lembra que quem praticamente implorou para você ir morar com ela foi ela, e não você. Se precisar de alguém para conversar, meu PV está liberado, viu? Sinta-se livre para vir falar comigo se precisar. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.